gente vai ficar assim, né, Rabi? Sim. Pronto. Não sei se todo mundo estava aqui, mas aí a gente já vai falar hoje sobre uma das alterações que acontecem em decorrência das nossas alterações hormonais, né? Então, a gente vai falar um pouquinho das alterações da tireoide, gente. Tireoide, ela é uma glândula que fica aqui logo abaixo da laringe, né? E a tireoide, ela não passa ainda não, meu filho. A tireoide, ela é responsável pela produção de dois hormônios, T3 e T4, certo? E para essas glândulas elas serem estimuladas, é necessário o TSH. Então, o TSH, ele é produzido na hipófise, tá? Então, são coisas diferentes. Então, para a tireoide produzir T3 e T4, é necessário o TSH. Então, o TSH, ele é um hormônio do tipo glicopeptídeo, secretado através de células específicas que ficam localizadas na parte anterior, ou seja, da glândula da hipófise. Vou já mostrar uma figurinha que vai ficar mais fácil. E a principal função, como eu falei para vocês, é estimular esses hormônios da tireoide. Então, quando a gente tem muito TSH circulante, T3 e T4 vão ser produzidos e vai ser liberado na corrente sanguínea. Em contrapartida, quando tem pouco TSH, T3 e T4 são produzidos e secretados, certo? Pode passar, Ravi. Então, essa figurinha, para a gente entender um pouco mais, está aqui, certo? Então, tem o hipotálamo, tem a hipófise, que fica localizado aí nessa região chamada célula túrcica, e aí ela, através da hipófise, que vai ser liberado o TSH, que vai para a tireoide, e aí vai estimular T3 e T4. Então, às vezes, o nosso corpo, né, ele é muito inteligente, eu acho fantástico. Cada vez que a gente tem esse conhecimento, a gente fica mais abismado, né? Então, a gente, muitas vezes se pensa que quando eu tenho muito TSH, meu TSH está elevado, então meu T3 e T4 também. Só que eles são contrários, né? Eu falei inicialmente que quando tem muito TSH, ou seja, quando existe algum equilíbrio, que é necessário uma ativação, vamos dizer assim, do TSH, é porque T3 e T4 está baixo. Então, eles são coisas diferentes. TSH alto, T3 e T4, eles estão baixos. Por quê? Um vai estimular o outro. Mesma coisa quando é o contrário, quando o hormônio, existe um desequilíbrio, T3 e T4 é elevado, e aí o que é que acontece? TSH é pouco estimulado. Então, isso aí é importante quando a gente vai ver os valores de laboratório, certo? Os valores de laboratório, TSH, eles variam entre 0,5 a 5, mas quando chega a 4,5 já é considerado elevado, certo? O ideal é manter ali em 2,5, mas só o TSH nos exames laboratoriais não é suficiente. A gente precisa ver também T3 e T4, tá certo? E não necessariamente quando TSH está elevado, quer dizer que você tem alguma alteração na tireoide. Pode ser em decorrência, pode ser uma subclínica, por exemplo, em decorrência de alguma doença autoimune, tá certo? Tudo bem? Estou indo rápido? Pronto. Então, aí, o desequilíbrio hormonal, então, ele pode afetar significativamente a glândula da tireoide, levando à condição de hipotireoidismo, ou seja, produção insuficiente dos hormônios. Se está produção insuficiente de hormônio, então o TSH vai estar elevado, certo? Ou o hipertireoidismo, que é o contrário. Então, a tireoide, ela é regulada principalmente pelo eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, e essas disfunções vão causar essas alterações funcionais, tá certo? Pode passar. Então, quais são as causas do hipotireoidismo? Produção insuficiente de T3 e T4. Pode ser causada por deficiência de iodo, doenças autoimunes, por exemplo, Hashimoto, né? Bem conhecida, mas às vezes ela pode não estar associada ao hipo, mas sim uma doença autoimune, tá? Ou então, ou mesmo uma disfunção hipofisária, certo?
Existem as alterações observadas. Tem alterações metabólicas, cardiovasculares, musculares. Então, as metabólicas, a pessoa fica mais lenta, é aquela pessoa mais devagar, sem disposição, né? Então, quando você vai conversar com alguma cliente que ela relata isso aí, você já começa a desconfiar, né, do hipo. Ganho de peso, bradicardia, ou seja, aquela pessoa mais, realmente mais lenta, pressão mais baixa, né? Aumento do colesterol, LDL, certo? Fraqueza muscular, dor articular. Então, tudo dessa cliente vai levar, dessa pessoa, vai levar a uma lentidão, tá certo? Fadiga, depressão, dificuldade de concentração, irregularidades menstruais, infertilidade, pele seca e queda de cabelo. Então, quando a gente vai para as alterações observadas, a gente já consegue linkar com os óleos essenciais, não é? Então, quando a gente observa essas alterações, então a gente já vai ver lentidão, a parte neurológica, falta de concentração, então a gente já vai linkando com os óleos essenciais aí que a gente conhece, que inclusive está no Bogo hoje, né? Pode passar. E o hipertiroidismo, produção excessiva de T3 e T4. Então, se ela está T3 e T4 elevado, nosso TSH está baixo. Então, frequentemente causado por doença chamada, uma doença autoimune chamada Graves, tá? Nódulos tireoidianos ou tireoidite. E aí a gente vai para as alterações observadas. É o contrário do hipo. É uma pessoa mais acelerada, perda de peso, intolerância ao calor, então essa pessoa já começa a sentir, não suporta, né, tá? Quando esquenta um pouco mais, ela já sente taquicardia, ou seja, ela é mais acelerada realmente, hipertensão, palpitações, ansiedade, insônia, tremores, então a ansiedade já carrega aí muita coisa, né? Ciclos menstruais irregulares ou amenorreia, as questões reprodutivas, tanto o hiper como o hipo, eles são similares. E elas são aquelas pessoas que têm os olhos grandes, né? Aquela chama exoftalmia, tá? Os olhos mais protuberantes. E muitas vezes, em casos mais severos, é necessário até a cirurgia, certo? Como é que os óleos essenciais, eles podem... Tu passou 2, sabe? Não, tá certo, né? Tá. Pronto. Então, aí a gente vai agora falar um pouquinho como os óleos essenciais podem ajudar. As ações dos óleos essenciais na tireoide, ela é geralmente associada às propriedades, o quê? Anti-inflamatórias, antioxidantes e adaptogênicas que podem ajudar no sistema endócrino, certo? Então, alguns óleos essenciais são frequentemente usados para ajudar a equilibrar essas funções da tireoide, tanto no hipo como no hipertireoidismo. E aí, um dos óleos essenciais maravilhosos é o óleo de alecrim, certo? Ele pode ajudar a estimular a função da tireoide devido à função do aumento da circulação sanguínea. A gente sabe que aumentando a circulação sanguínea diminui a inflamação. Por isso que ele é muito utilizado também na questão capilar, né? Porque aumenta ali a circulação, diminui a inflamação, tá? Óleo essencial de lavanda, muito conhecido nosso, para suas propriedades calmante, equilibrante, pode ajudar a reduzir o estresse, né? Principalmente aí no hipertiroidismo, e é muito importante nessa disfunção, especialmente aqui é hipertiroidismo. O estresse crônico, ele pode afetar, e os níveis de tireoide também podem ser afetados, tá bom? O outro óleo, salves clarea, que é frequentemente associado, principalmente é um óleo bem feminino, a gente sabe disso, e ele ajuda a regular os níveis de hormônio e melhorar os sintomas relacionados a esse desequilíbrio, como principalmente na menopausa, que é outra janela que a gente vai falar mais para frente. Assim como o gerânio possui propriedades equilibradoras, ele vai regular os níveis hormonais e vai promover um equilíbrio desse sistema, incluindo a tireoide. Lembrando que o gerânio, ele deve ser utilizado com cautela em mulheres que apresentaram câncer de mama, tá? Por conta que ele age muito
nos níveis hormonais. E aí o câncer de mama precisa ter uma certa atenção em relação a isso. O óleo de mirra, ele é maravilhoso, precisa estar dentro do protocolo, principalmente das pessoas que apresentam Hashimoto, certo? Propriedades anti-inflamatória e antioxidante, e como a gente sabe, né, agora que o Hashimoto, ele é uma doença autoimune relacionada à inflamação, ela é um óleo muito importante para essas pessoas. O olíbano, que é o nosso frankincense, utilizado para melhorar a função imunológica e reduzindo a inflamação. No caso de disfunções autoimunes de tireoide, e a gente levando em consideração também a doença de Hashimoto. Certo? Como é que a gente vai aplicar? A aplicação desses óleos, já mais no final da nossa janela, eu vou falar de receitas propriamente dita, certo? O intuito agora é a gente aprender um pouquinho a função, aprender quais são os óleos, como a gente pode aplicar, e depois a gente vai para a receita propriamente dita. Na aromaterapia, difusão no ambiente, inalação direta, massagem do óleo carreador, principalmente nessa região aqui de pescoço, sempre massagear, lembrando que o óleo essencial, ele precisa ser passado várias vezes ao dia, não uma só vez em grande quantidade, eu acho que todo mundo sabe disso, tá? Então, várias vezes em poucas quantidades, então menos é mais, certo? Banhos relaxantes e a ingestão. Eles podem ser alguns sublingual, se quiser, se não tiver nenhuma intolerância a isso, assim, eu amo fazer ingestão sublingual, ou então na cápsula vegetal, certo? Aqui são as nossas referências, tá? Depois, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, e era isso, sempre o meu desejo é esse, é que você aproveite muito cada informação, inclusive